O nome dele era Silas. E se você olhasse para a grande equação do mundo sobrenatural, ele seria um erro de cálculo, uma variável que ninguém esperava. Veja bem, enquanto outros vampiros se escondiam em caixões forrados de veludo, amaldiçoando cada raio de sol como se fosse o próprio apocalipse, Silas fazia algo diferente. Ele passava protetor solar fator 60, colocava seus óculos Ray-Ban e ia trabalhar. Sabe aquele mito de que vampiros explodem em chamas sob o sol? Pois é. Silas descobriu, do jeito mais difícil, que era um exagero dramático. Pense nisso como uma alergia muito severa. Ele não virava cinzas. Em vez disso, sua pele se cobria de uma urticária insuportável e uma enxaqueca tão forte que faria qualquer um desejar a escuridão. Mas morrer? Não. Ele foi transformado lá nos anos 50. Uma época de jaquetas de couro e rock and roll. E desde o primeiro dia de sua vida eterna, algo dentro dele se recusou a aceitar a prisão noturna. Seus criadores, vampiros da velha guarda, sussurravam sobre a maldição da eternidade. Silas via uma oportunidade. Ele não queria passar a eternidade escondido nas sombras. Ele queria viver, e viver de verdade. Foi assim que, contra todas as probabilidades, ele se tornou o corretor de imóveis mais bem-sucedido da cidade. Suas tardes eram cheias de visitas a apartamentos ensolarados, mostrando cozinhas com luz natural e varandas com vista para o parque. E as noites, ironicamente, as noites eram seu tempo livre. Os clientes achavam seu jeito encantador, adoravam sua palidez distinta, que lhe atribuía um trabalho de escritório, e sua energia calma e focada. Mal sabiam eles que a energia vinha de uma fonte bem diferente do café da manhã. Mas essa vida dupla tinha um preço. Sua existência peculiar era um escândalo para o conselho vampírico. Imagine um grupo de criaturas ancestrais, presas em tradições de séculos, governando a sociedade da noite, a partir de uma mansão vitoriana, caindo aos pedaços. O líder deles, um ancião chamado Vladimir, via Silas como uma ameaça. Uma aberração. Numa daquelas reuniões sombrias, iluminadas apenas por velas, Vladimir confrontou Silas. Sua voz era como o ranger de uma tampa de caixão. Você borra as linhas que nos mantêm seguros. Silas, ele rosnou. Sua imprudência atrai atenção. Os humanos são como crianças curiosas. Dê a eles um mistério e eles não vão descansar até desvendá-lo. Silas, com toda a calma do mundo, apenas ajustou o colarinho impecável de sua camisa. Eles não procuram por coisas que estão bem na frente de seus narizes, Vladimir. Eles procuram por monstros nas sombras, não por corretores de imóveis no horário comercial. A tensão era palpável. Silas estava desafiando os séculos de tradição. E Vladimir não ia deixar isso passar. O conflito, que antes era apenas uma guerra fria, esquentou de vez por causa de uma pessoa. Clara, uma jovem repórter de um jornal local, teimosa e ambiciosa. Ela começou a investigar uma série de negócios imobiliários que pareciam bons demais para ser verdade. E todos eles levavam à empresa de Silas. Intrigada pela figura enigmática daquele corretor que nunca pegava um bronzeado, ela começou a segui-lo. Clara tirava fotos dele saindo de um café às 10 da manhã. Almoçando uma salada no parque. Ela até notou que ele regava a salada com uma mistura especial de um frasco de aço. Claro, ela não podia imaginar que era sangue tipo O negativo. Provavelmente pensou que era algum tipo de vinagrete caro. A coisa mais estranha que ela viu. Silas visitando um cemitério ao meio-dia. Não para lamentar, mas para apreciar a arquitetura. Aparentemente, para Clara, a conclusão era óbvia. Silas era algum tipo de criminoso. Um lavador de dinheiro. Um vigarista. A ideia de que ele era um vampiro era... bom, era absurda. Vampiros não participam de reuniões por Zoom com a luz do sol entrando pela janela, certo? Ela estava determinada a expor o segredo dele, qualquer que fosse. Enquanto isso, no submundo, a paciência de Vladimir se esgotou. Ele decidiu que precisava resolver o problema da repórter ele mesmo, do jeito antigo. Numa noite, quando Clara saía da redação do jornal,
ela se viu encurralada em um beco escuro. Vladimir e seus capangas surgiram das sombras, seus olhos brilhando com malícia. O plano era simples. Um acidente rápido e discreto. Ninguém jamais encontraria a repórter curiosa. Mas quando tudo parecia perdido para Clara, a escuridão do beco foi cortada por dois faróis potentes. Um Aston Martin prateado elegante e moderno parou bruscamente na entrada. A porta do motorista se abriu, e de lá saiu Silas, vestindo um trench coat que parecia ter saído de um filme clássico. Ele não parecia um herói de ação. Ele parecia um homem de negócios profundamente irritado. Vladimir, disse Silas. Sua voz era calma, mas tinha um tom cortante e frio, como relo. Pare com isso. Agora, o vampiro ancião soltou uma risada. Um som seco e oco. E o que você vai fazer, diurno? Me cegar com seu protetor solar? Ele e seus seguidores riram, confiantes em sua superioridade numérica e na escuridão que os protegia. Silas deu um sorrisinho, algo assim. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno dispositivo. Parecia uma lanterna tática, mas era muito mais. Era um presente de um inventor humano excêntrico que devia um grande favor a Silas. Ele apertou o botão. Uma explosão de luz branca e pura, uma réplica sintética perfeita da luz do sol, inundou o beco. Foi como se uma aldeia tivesse chegado de repente. Os vampiros de Vladimir gritaram, um som de agonia pura, cobrindo os olhos como se ácido tivesse sido jogado em seus rostos. A pele deles começou a fumegar e a ficar vermelha e inflamada. Não era uma luz que matava, mas era agonizante. E para criaturas orgulhosas como eles, era profundamente humilhante. Vladimir, protegendo o rosto com a capa, recuou com um rosnado de pura fúria. Ele lançou um último olhar de ódio para Silas antes de desaparecer na escuridão, com seu bando humilhado em seu encalço. No silêncio que se seguiu, Clara, encolhida contra a parede de tijolos, olhava para Silas com os olhos arregalados de choque e confusão. Tudo o que ela achava que sabia tinha sido virado de cabeça para baixo. Ela sussurrou, a voz trêmula. Você, o que você é? Silas guardou sua arma de luz no bolso e se aproximou dela. Ele estendeu a mão para ajudá-la a se levantar. Seu toque era frio, surpreendentemente frio. Mas não era desagradável. Era firme e reconfortante. Eu sou um corretor de imóveis, ele disse, com um pequeno sorriso se formando no canto dos lábios. E aparentemente, um resolvedor de problemas. E você, senhorita Clara, está prestes a escrever a história da sua vida. Mas, acredite, não é sobre lavagem de dinheiro. Ele a levou para tomar um café. Como já era tarde da noite, ele pediu um expresso duplo, só para manter as aparências. E ali, em uma cafeteria, 24 horas, ele contou a ela uma versão editada da verdade. Ele não falou sobre vampiros e maldições. Ele falou sobre uma condição genética rara, uma fotossensibilidade extrema. Falou sobre uma sociedade secreta de tradicionalistas que o perseguiam por causa de sua diferença, por ele se recusar a viver nas sombras que sua condição impunha. Era uma mentira, sim, mas era uma mentira construída sobre uma base de verdade. Clara, uma jornalista treinada para ser cética, olhou nos olhos dele. Eram olhos antigos, que já viram mais do que ela poderia imaginar. Ela viu a sinceridade ali, e se lembrou da coragem que ele demonstrou no beco. Ela decidiu acreditar nele. A reportagem que ela publicou na semana seguinte não foi sobre um esquema criminoso. Foi um perfil fascinante sobre Silas, a quem ela apelidou de O Corretor Fantasma. A matéria contava a história de um homem enigmático que superou adversidades incomuns para se tornar um sucesso em sua área. Um homem que por acaso também salvou uma repórter de um bando violento de assaltantes. A história foi um sucesso. E para o Conselho Vampírico, foi uma humilhação pública. Enfurecidos, mas agora expostos e ridicularizados como assaltantes, eles recuaram para as sombras. Silas, o corretor diurno, havia mudado as regras do jogo. Ele não precisava lutar contra eles com força bruta. Ele os venceu com inteligência e luz. Na manhã seguinte,
Silas estava em sua varanda, observando o nascer do sol. A luz dourada tocava seu rosto, e, como sempre, a urticária começou a formigar em sua pele. A leve pontada de enxaqueca começou a bater em suas têmporas. Ele calmamente tomou um antialérgico e um analgésico. Em seguida, ergueu sua xícara de chá de ervas. Ele sempre achou o gosto do café horrível, em uma saudação silenciosa e irônica ao novo dia. Ele não era um monstro da noite, nem um anjo da luz. Ele era algo totalmente novo, um paradoxo ambulante, um homem preso entre dois mundos, mas que se recusava a pertencer a qualquer um deles. Ele era Silas, o vampiro que andava de dia. E finalmente, pela primeira vez em sua longa e extraordinária vida, ele estava exatamente onde queria estar. E aí, gostou da história de Silas? É incrível como às vezes as maiores forças vêm de abraçar quem você realmente é, mesmo que o mundo inteiro diga que você está errado. Se você curtiu essa viagem, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Muito obrigado por assistir e até a próxima.